Então, pegando esse gancho, você fala nos seus Reels, né? Na parte do recados do corpo da insônia. E a insônia você conta como se fosse uma necessidade de controle que as pessoas têm. Então, se você tem essa necessidade de controle, você nunca está apto, porque o ato de dormir, você não é uma coisa que você controla. Ninguém chega num ponto que fala assim, eu quero dormir, aperta um botão e dorme. Perfeito. O dormir, ele é uma coisa que não é o nosso controle. Como que é? É isso, você acabou de falar. Você falou tudo, não tem nada para adicionar. É exatamente isso. Excesso de controle, ou seja, a insônia ela vem de uma pessoa que tem um comportamento que ela tá voltada no fazer. É ela quem faz. Ela não recebe. Dormir é receber. Dormir é ceder, é entregar, né? É não controlar, é não querer estar no controle, é não querer estar fazendo. Então quem tem insônia normalmente tem essa questão de querer fazer, seja por ela, seja pelos outros, uma pessoa que está sempre querendo ajudar muito outras pessoas. Desequilibrado, também. Né? Exato, em desequilíbrio, excesso. Né? Importante lembrar tudo em excesso só. É como se ela estivesse muito no polo masculino, talvez? Sim, energia yang, mais fogo, disposição, ação, movimento, assim. Exatamente. E para curar isso? Existe alguma forma? Vamos entrar? Vamos mergulhar. Pegar o óculos aqui, dar uma mergulhada. Peguem os cilindros de oxigênio aí, Liners. Deep Talk. Vamos fazer uma introdução? Sim, porque esse assunto ele é minimamente delicado, né? Mexe com muitas coisas, com muitas estruturas, crenças que as pessoas têm. Quantidade de hate que eu recebo é enorme. Sim. Quantidade de comentário que eu recebo desnecessário é enorme. Né? Então, por isso que a gente nunca sabe quem é que está escutando. Né? Então, vamos fazer uma introdução para deixar isso muito claro. Primeira coisa é a minha interpretação, minha visão. Tá? Não quer dizer que é a verdade absoluta, é a minha verdade. A verdade é individual. Você tem a sua, eu tenho a minha, e nenhuma é mais correta do que a outra. Só é diferente. Certo? E é isso que traz a beleza. É um novo caminho, né? Só isso. É um novo caminho. Né? Então, dito isso, vamos entrar aqui nos famosos recados do corpo. Que não quer dizer que só exista este caminho. Essas interpretações, essa visão, enfim. Vocês têm a liberdade de usar o que eu falo da maneira que vocês bem entenderem, né? Que fizer sentido para vocês. Só para deixar isso muito claro. Não sou dono da verdade. Então, vamos lá. Para a gente entender os recados do corpo, a gente precisa entender algumas coisinhas básicas. Né? Primeira coisa que essa visão é uma visão reencarnacionista. Né? Então a gente vai ter que abordar a questão de vidas passadas. Tá? Segunda coisa é o que vocês já falaram. Né? A gente precisa entender que eu não sou o Henrique. Eu estou o Henrique. Você não é Maurício, você está Maurício. É diferente. Né? Então a gente vai trocando de figurino, de fantasia, de teatrinho, de hierarquia. A gente vai mudando os papéis, só isso. Isso significa que se eu não sou o Henrique é quem? Este corpo. Certo? Então eu não sou este corpo. Certo? É aqui muito claro, né? Então o que é o corpo? O corpo é o veículo, né? É a ferramenta que possibilita a manifestação da consciência. Que sou eu, né, no caso. Então o corpo, vamos simplificar. O corpo é uma máquina e eu sou o operador da máquina. Tá? Vamos fazer essa analogia muito simples. Agora vamos lá, vou te fazer uma pergunta. Se a máquina dá problema, de quem que é a culpa? É da máquina ou de quem está cuidando da máquina? De quem cuida da máquina. Geralmente, né? Geralmente não, sempre. A máquina não vai ter defeito sozinha. Ou você não fez a manutenção, ou você está usando de forma errada. Né? Então, se a máquina está apresentando um problema, o problema não está na máquina, está em quem está operando a máquina, está em quem está usando, está comandando. Então, pegaram a analogia? Acho que ficou claro. Ficou muito bom. O corpo é uma máquina, você é o operador, né, que é a consciência, sua consciência. Então, a gente precisa primeiro entender isso. Né, porque aí sim a gente começa a entender que se a máquina está com problema, ela está sinalizando alguma coisa que o operador não está fazendo. Certo? Certo. É daí que vem recado do corpo. Então, veja bem, você é um carro, né, que tem aquele painel cheio de coisa. Quando apita alguma coisa vermelha, ele está te mostrando o quê?
tem alguma coisa errada. Que tá faltando ali um combustível, que tá faltando uma manutenção de determinada peça, não sei o quê. Sinais diferentes, recados diferentes. Para quem? Para quem tá no comando do carro. Certo? Tá faltando óleo lá. Exato. Vai subir uma Vai luzinha. subir uma luz amarela ali. Agora adianta você ficar bravo com o carro? Não adianta. Adianta você xingar o carro? Não adianta você apagar aquela luz lá. Não adianta. Quebrar o visor e apagar. Exato. O problema vai continuar lá, Porque né? o sinal é para quem? Pra você. Entende? Pra você ir lá checar, né? Exato. Doenças, sintomas, sejam eles quais forem, é isso o que elas representam. Oportunidade de crescimento. Tá? Então, esse é o básico pra gente entrar em recados do corpo. As pessoas precisam compreender isso, que elas não são o corpo delas, que o corpo delas são elas sem todas as máscaras. Nesse livro, Doença é o Caminho, acho que não sei se você vai lembrar, ele fala sobre isso. A doença torna o ser humano honesto, porque ela não esconde. O corpo não mente, né? Ele sussurra, ele vai falando até o momento que ele grita. Então o corpo não mente, ele é você sem todas as máscaras. Né? Isso é muito legal de se falar, né? Por quê? Porque você aqui dentro, a consciência, se você tá triste, você consegue, né? Fazer um sorrisinho e falar, não, tá tudo bem. Né? Se eu te perguntar, e aí, tudo bem? O que você responde? No automático. Tudo bem. De boa. Todo mundo fala isso. Todo mundo, no automático. Né? Ninguém tem essa questão de mostrar que não tá bem. Mas tudo bem, às vezes não é legal falar para qualquer um. Mas né, para certas pessoas a gente pode falar e precisa falar. Essa que é a questão. Né? Então, o recados do corpo vem dessa interpretação, de entender que eu não sou esse corpo e que ele trabalha a meu favor, que ele sou eu sem as máscaras, que ele está me mostrando alguma coisa que eu, inconscientemente, não estou lidando, ou que não quero lidar, não escolho lidar. Muito Tá? bom. Sensacional. Baita Gente, introdução. Aí a gente pode entrar em alguns exemplos para Qual que, mostrar como funciona. qual que você acha que teve mais relevância aí desde que você começou a trabalhar com essa parte de recados do corpo? Ah, varia muito, viu? Varia muito. Não tem um problema maior que as pessoas apresentam. Mas, vamos lá, pensar em um clássico, dor de cabeça, enxaqueca, né? Porque, por exemplo, dor de cabeça, como que o ser humano, todo mundo trata, tô com dor de cabeça, vou tomar uma Neosaldina. Exato. Pela medicina Você tá tradicional. tratando o sintoma, Pela né? medicina tradicional. É. Aí vamos só falar a diferença disso, que acho que é importante. Né? Que a medicina tradicional, ela vai tratar sintoma, exatamente E como não você a falou. causa, né? Exato. Então, se você tem uma dor de cabeça, a medicina tradicional, né, ocidental, vai tratar a sua cabeça. Né? O problema está na cabeça, eu trato a cabeça. A medicina complementar, holística, que a gente fala, ela vai buscar a causa. Então, se o problema está na cabeça, eu não quero olhar a cabeça. Eu quero olhar você como um todo, né? Que é isso que holístico, holos, significa, todo. É o ser humano como um. O porquê que eu estou tendo essa dor de cabeça. Sim, Da onde que ela tá originária, vindo? causa originária, né? Então, só pra gente deixar claro isso. Então, a dor de cabeça, se a gente parar pra pensar, pensa na analogia, tá? O recado do corpo é tudo simbólico. Então, pensa, se você tem uma dor de cabeça, o que você precisa fazer? Tenho que analisar o que está acontecendo, né? Que você tá com dor de cabeça? Esquece o recado do corpo, você não sabe nada. Você tá com uma dor de cabeça, o que você faz? Cara, você fica meio em silêncio, num lugar que não tá muito barulho. Senta, deita. Eita. Pronto, tá aí o recado. Descansa. Calma. Esse é o recado da dor de cabeça, da enxaqueca. Descansa. Vê o que seu corpo tá pedindo pra você fazer. O que você faz na dor de cabeça? Você não vai pra um lugar escuro, na enxaqueca vai pra um lugar escuro. Você não fica deitado, você não fecha o olho. Você já apaga, cara. Descansa. É muita aceleração mental, é muita preocupação, é querer resolver vários problemas de uma única vez, de uma vez só. Isso é dor de cabeça, é enxaqueca. Então, um exemplo simples. Interessante. E o do bruxismo? Bruxismo. Porque esse daí me pegou, Vamos né? ver se vocês pegam a analogia. Bruxismo é um ranger de dentes, né? Isso, bruxismo Dormindo, é um ranger de dentes, né? dormindo. Em um nível menos ou mais intenso, né? Tem uns bem Tem críticos. gente que quebra dente. Sério? Total, Tem gente que quebra dente. Minha cunhada é dentista, ela conta essa história. Mas o
que é o bruxismo? Vamos lá, vamos usar vocês de cobaia aqui, porque é o que eu falei. Tem que ser, bora. Porque é o que eu falei, o Recados do Corpo é simples, cara, não tem complexidade nisso. Eu não sou um gênio, não sou nada. Eu só escutei e compreendi, montei uma metodologia, algo nesse sentido, né? Bruxismo, o que seu corpo faz com bruxismo? Ele tá fazendo força com a mandíbula, né? Quando é que você tá faz esse mordendo. movimento? Quando é que você faz esse movimento? Comendo. Com Tenso, raiva. quando você tá tenso. Com raiva? Raiva, não é? Só que você está fazendo isso de uma forma quando você dorme. O sono representa o inconsciente. Então, vamos ligar o ponto. Raiva, tensão, inconsciente. Só. É isso. Então, bruxismo é uma agressividade reprimida. É alguma coisa que o seu próprio espírito, se a gente pode chamar assim, ele está com raiva. Que você tem que lidar no seu cotidiano e não está conseguindo. Alguma situação que você quer mudar e não está conseguindo. Alguma coisa que você está desconfortável e tem que aturar. Isso é bruxismo. É você com raiva. Só que com essa raiva não expressada. E se não é expressado, o corpo somatiza. E como que... E você, vai, além de identificar, você também auxilia no tratamento em si? Existe um tratamento... Para os sintomas em si. Isso. Então, isso é um outro ponto, né? Qual que é, para mim, na minha visão? Claro que eu faço o reiki, o reiki auxilia em tudo, né? Não tem contraindicação, então o reiki serve para tudo. Mesa radiônica que eu trabalho, pelo menos, porque são várias mesas, mas as que eu trabalho também serve para tudo. Então a gente consegue fazer para ajudar. Mas para mim, a minha visão, o que de fato cura? Eu acho que eu falo isso no e-book que eu escrevi. A medicina do futuro é o autoconhecimento. Então, ou seja, se você vê o bruxismo, se você é capaz de identificar essa agressividade, o que é que em você está te irritando, o que é que está inconscientemente ou conscientemente, às vezes, né, te atrapalhando, que você tem que lidar, algum conflito próximo a você que você tem que suportar, o que precisa ser feito? Resolver. Sair desse conflito. Você pode perguntar para qualquer pessoa. O bruxismo ela vai aparecer em um momento de conflito próximo ali dela no dia a dia. Tem que aturar um chefe, tem que aturar um familiar tóxico, tem que aturar alguém próximo, enfim, que está desconfortável. E ela, por não conseguir falar tudo que ela gostaria, ela internaliza e fica com essa raiva tensa. Né? Então, qual que é a cura? Autoconhecimento. Entendi. O seu ponto de que a medicina do futuro é o autoconhecimento, então... quanto mais você se conhecer, quanto mais você tiver buscar o autoconhecimento, mais você vai estar predisposto a curar todos os sintomas que o seu corpo estiver mostrando para você. Você se torna seu próprio terapeuta. Entende? Uma vez você entende o recado do seu corpo, você sabe o que você precisa fazer. Aí, meu amigo, é só fazer. Também, né? Ou seja, se uma pessoa tem bruxismo, se ela sofre com isso, talvez ela tenha que trabalhar nesse aspecto de liberar essa tensão, essa raiva. Sim, de alguma maneira. E aí vem comigo, puxando um gancho com isso, qual que é a diferença para problemas de tireoide? Porque os problemas de tireoide seriam também problemas de falta de comunicação, certo? De engolir sapo. A tireoide, né, a glândula que tá específica... Perto, né? A tireoide é a glândula específica do chakra laríngeo. Então a gente está diretamente conectado a um chakra. Né, ou chakra, enfim, chamem como quiser, né? Mas, que é o chakra que está aqui na garganta. Isso, né? O chakra laríngeo é o chakra da comunicação, da expressão, né? Da ação também. Não só de falar, mas fazer. Né? Então também está conectado ao chakra laríngeo. Então qualquer dificuldade na garganta, não é só a tireoide, né? Que a tireoide é o mais frequente, né, que a gente vê, vai representar uma dificuldade em expressar. Porque veja, palavras carregam energia. Palavra não é um som. Som não tem onda. Onda não é frequência. Frequência é energia. Certo? Palavra é energia. Então, se eu não falo, a energia não sai. Se a energia não sai, eu engulo. Se eu engulo, ela acumula onde? Aqui e aqui. Que é o estômago que digere. Então, problemas de expressão, de não comunicação, garganta e estômago. Você pega para ver os maiores problemas das pessoas, é garganta e estômago. Nossa, muito bom, hein? Então, às vezes, a pessoa
tá precisando falar algo para alguém e não consegue colocar para fora. Sim. Isso pode desencadear um problema Físico. Sim. E aí a medicina tradicional, ela trata operando a tireoide. Removendo muitas vezes. Removendo. Percebe? Vamos falar uma coisa importante. A gente não é contra. Sim. Precisa remover. Remove, meu amigo, remove. Tá? Não é uma decisão exclusiva, né? Medicina tradicional ou holística. São não, complementos. É os dois. São complementos, tá? É importante deixar claro, porque, de novo, a gente não sabe quem está escutando. Sim, são Então, caminhos diferentes. Exato. Mas Complementares. Sim, por mais que sejam caminhos complementares, é meio louco pensar que o médico, né, da medicina tradicional, ele... Nem sabe que isso existe. Ou se ele sabe, eu vou além, eu acho que talvez ele até saiba, mas como o capitalismo trouxe, tudo virou dinheiro, né? Uhum. Que é o ponto do Cleitinho no nosso último episódio. Pô, ele não quer vender a forma mais correta ou fácil, sem custo, né? Aí você entendeu a dificuldade do meu trabalho. Sim, total. Entendeu? Quando eu falei que é um negócio disruptivo. Porque é disruptivo mesmo. Mexe com sociedade, com a estrutura de como as coisas funcionam. O mercado farmacêutico é bilionário. Lobby pra Imagina caramba. tirar isso desses caras. Porque é muito mais fácil você tomar um remédio do que você ir a fundo, né? Claro, o remédio precisa, né? Toma um remédio, tá com dor de cabeça muito forte, você não vai ficar pensando, aqui vou desacelerar meus pensamentos. Não, você entende o recado depois. Toma seu remédio, não tem nenhum problema. Mas o seu corpo te falou alguma coisa, então escuta. Exato, não esquece, né? Exato, não esquece. Pra você não voltar a ter aquele problema. Exato. O que é o problema crônico? Que é um problema que se repete constantemente na sua vida. É um recado que está sendo dado. De novo, o corpo está falando. E você não está ouvindo. Você não está ouvindo, ele grita. E ele vai gritar para sempre. E talvez ele grite num momento que nem o autoconhecimento, nem a medicina tradicional consiga resolver ele. Né? Exato. Eu acho assim, todo caso tem cura, tá? Minha opinião é essa. Todo caso tem cura. Minha opinião. Até doenças mais efêmeras, por exemplo, câncer e afins. Toda doença tem cura. O câncer, por exemplo. O câncer foi uma polêmica imensa no meu Instagram. Eu até desativei meus comentários, mas não tem problema nenhum em falar. Não. Eu sigo com a minha opinião tranquilamente. O que aconteceu é que muito médico chegou. Muita gente desinformada do que eu falava. Né? Que não entende que eu estava falando um outro ponto de vista, não um ponto de vista médico, né? Então foi isso que aconteceu ali. Mas o câncer, o que é? Na minha visão, que fique claro novamente, é o ápice do acúmulo energético. Tá? Então, é uma pessoa que guarda muita coisa dentro de si. Dependendo de onde ele se instala, o recado continua. Então, câncer na garganta, como a gente já viu, sem se expressar, só que num ápice. Uma pessoa que realmente não fala nada, é fechada dentro dela. E detalhe, muitas vezes elas mascaram, tá? Essas pessoas são profissionais em mascarar as coisas. Então, vira e mexe, eu recebo recebo comentário de pessoas, minha avó teve câncer e ela falava sempre. Mas ela falava o quê? O que importava? Ou ela só falava do dia a dia, do que ela ia jantar e tudo mais? Sim. Então elas mascaram sempre e as pessoas não prestam atenção nisso. Sim, os traumas dela, né? Exato. Às vezes ela não colocava pra fora. Exato. Entende? Sim. Então, assim, nunca responda por outra pessoa. Né? Isso é uma coisa importante de ser colocado aqui, coisa que eu nunca falei no meu Instagram, que eu já aproveito a deixa. Nunca respondam por outra pessoa. O que você quer dizer com isso? Você não sabe o que ela está passando. Você não sabe o que ela guarda. Você não sabe se o que ela está te falando é o que ela sente, ou se ela está te falando para te agradar. Ou para te tranquilizar. Para tranquilizar, para não dar trabalho. Né? Então não responda por outra pessoa, você não sabe o que ela está passando. Quem pode responder é ela e só ela. Né? Então, todo mundo que vai discordar ali dos recados do corpo, normalmente estão falando de outra pessoa. Mas minha tia. Mas minha filha. Mas minha avó. Entende? E é perigoso isso, porque a gente não sabe o que ela está passando. Só ela consegue saber e responder isso pra gente, né? Mas fica tranquilo, viu, que a gente sempre fala, né? Quem é que fala isso mesmo, Rosa, do mosquito? O mosquito não ataca a lâmpada apagada. Exatamente. Cristiano Ronaldo. Exatamente. Muito bom, muito bom. E a depressão? A depressão, o pessoal fala como, né, o excesso de passado, né?
Excesso de futuro é ansiedade, excesso Isso. Eu não vejo dessa maneira. Como que você vê? Eu já tratei muita gente de depressão. Que é o mal do século, né? Resultados incríveis, por sinal, tá? Uhum. Pessoas que tentaram já, né, atentar contra si mesmas, casos pesados mesmo, já chegaram nas minhas mãos. Isso eu aprendi com Exu Caveira. Exu Caveira. Depressão é uma doença da alma. Da alma. Da alma. Falta de caminho, falta de propósito. Isso é depressão. Uma pessoa que não sabe o que ela precisa fazer, ela não sabe para onde ela tem que ir, ela não sabe qual é o próximo passo, ela não tem direcionamento. Então, se eu não sei o que eu tenho que fazer, se eu não sei para onde eu tenho que ir, para que eu vou fazer alguma coisa? Aí entra no desânimo, na falta de disposição, que é o quê? Não tem nada que recarregue. O cansaço constante, o desânimo constante é quando você tem uma rotina que só suga. Não tem nada que recarrega o espírito. Você não sorri, você não dá risada, você não faz nada que sua alma canta, que faz a sua alma cantar. Então a depressão é exatamente isso. Uhum. É você não sendo capaz de exercer o que você se propôs a exercer quando decidiu vir para cá. Então a depressão, o que ela é? Um convite para que você questione absolutamente tudo na sua vida. Relacionamentos familiares, amizades, amorosos, direcionamento profissional, né? Questão de saúde, de novo, prestar atenção no corpo. Às vezes a depressão vem para fazer você parar mesmo. É uma faxina geral. Exato. Depressão é faxina geral. Exatamente isso. Ela te trava para você pensar, coisa que você não estava fazendo antes. Mas pensar com um olhar de responsabilidade, que é diferente de um olhar de culpa. Se você tem esse olhar de culpa, eu não sou capaz, eu sou né, não pode falar a palavra, né? Um impostor. Eu sou um impostor, eu não sirvo pra nada, eu só faço coisa errada, nada que eu faço dá certo. Se você entra nessa bolha, acabou. Você vai entrar nessa bolha, aquilo é uma bola de neve. Então, culpa e autocobrança, jamais. Isso é causa de muita doença física. Então, culpa e autocobrança, nunca. Responsabilidade é diferente. Tem um peso diferente, percebe? A culpa é pesada, a responsabilidade não. Eu assumo a responsabilidade. Né? Então, é você assumir que se você quer ver uma mudança na sua vida, qual é a primeira coisa que precisa mudar? É o governo? É sua família? São seus amigos? Ou é você? Entende? Então é você entender que a faxina é interna. A depressão, ela tá aqui para te dizer isso. Tá tudo errado, meu amigo.